É estratificado, ele forma camadinhas, tem tipos de bactérias diferentes nas diversas camadas. Essa aqui está com o de cima preservado ainda, né? Ó. Essa aqui é a camada que faz fotossíntese. Então aqui em cima tem essa primeira aqui, ó, até esse verdinho aqui, são as bactérias vivas que estão fazendo fotossíntese. Para baixo a gente tem as bactérias que são anaeróbicas, né, e que estão fazendo sulfato-redução. Então, o mecanismo de construção de sobrevivência delas é com sulfato-redução, né? E elas já estão secretando, você já viu, ó, vários grãozinhos branquinhos, ó, que já é carbonato, tá? Então isso aí já é o carbonato que é produzido como resultado, né, desses trabalhos dessas criaturas vivas aqui. Gente, nós estamos aqui, ó, num pedacinho de um estromatólito na mão. Esse aqui é um pedaço relativamente pequeno. Tá ligado? Tá ligado. Pessoal, para quem está querendo uma explicação sobre estromatólito, tem vários circulando aí. Vocês não precisam de olhar o que está na minha mão, pode olhar o dos colegas que estão perto de vocês, se preferirem, né? A ideia aqui de mostrar o estromatólito é essa aqui, então. Esse aqui é o estromatólito, esse que está aqui na minha mão, que a gente tirou da água, ele não está vivo, né? Ele já era. Esse aqui, por isso que a gente está graciosamente tirando ele da água para usar para explicação, né? Aqui o que a gente está vendo é uma continuação, é como que uma continuação da etapa anterior que a gente estava mostrando lá onde tinham os tapetes microbianos. Aqui, né, aqueles pontinhos brancos que eu estava mostrando para vocês dentro da esteira microbiana, que eram os primeiros nódulozinhos de carbonato que estavam se formando, aqueles já estão formados, né, e passaram a ser predominante. A parte viva aqui, aquela parte gelecosa, fedorenta que a gente estava mexendo no afloramento ali anterior, já se foi, e aqui a gente está só com a parte rígida, só com o que seria, entre aspas, o esqueleto, né, produzido pela obra dessas bactérias e outros organismos vivos que estavam, algas, né, que estavam atuando ali no nosso primeiro exemplo, né? Então, com esse contínuo de deposição desses grãos de carbonato, você começa a fazer uma verdadeira rocha, né? Essa é uma rocha que a gente chama de bioconstruída, ela foi construída por uma coisa viva, né? E se a gente olhar ela de pertinho aqui, a gente vai ver que ela ainda guarda, né, dentro da construção, dentro da estrutura dela, uma parte que mostra essa continuidade da coisa viva. A gente ainda vê aqui as camadinhas, né? Então aqui, ó, a gente consegue ver que essa rocha aqui, ela é feita de camadas, ela começam na amostra que está aqui na minha mão, são camadas ainda aproximadamente, estratos aproximadamente horizontais, né? Mostrando então que a gente estava naquela posição onde estavam aqueles vários grãozinhos do ponto anterior, começaram a coalescer, começaram a se juntar e formar uma camada. Com o tempo e com a disputa que essas bactérias estão tendo para ver quem é que pega mais luz para fazer fotossíntese, elas começam a fazer muitas vezes o que a gente chama dos cabeços. Então elas começam, para ter mais área, né, para ter uma área maior, aberta para iluminação, né, aberta para poder fazer fotossíntese, ela começa a ficar encurvada e ela vai fazendo como se fosse um cogumelinho, né, para você ter mais área exposta à luz. Então essa bactéria começa, a bactéria aeróbica, né, a bactéria que está fazendo fotossíntese, ela começa a se curvar para ter uma área maior. Então a gente passa dessa estrutura aqui do estromatólito laminado, né, com várias camadinhas, para um estromatólito que começa a fazer as formas de cogumelo, né? As formas, acho que tem alguma amostra aí, não tem, ó? Com as formas de cogumelo ali atrás sendo levantadas, né? Então vai mudando com o passar do tempo, e esse tipo de estrutura, essa modificação então dela de achatadinha para começar a ficar com esses cabeços mais arredondados, mostram provavelmente que a gente estava num período em que a lâmina d'água estava maior, ficou mais água, então as bactérias começam a crescer de outra forma, de modo que elas ainda consigam pegar a luz, né? Então, as formas que vão variando, é comum a gente começar com uma forma laminada como essa, e com o passar do tempo ir passando para uma forma mais em forma de cogumelo. Depois, se a lâmina d'água baixar radicalmente, às vezes a gente tem um evento de erosão, corta o topo das camadas de cogumelo, depois começa a depositar de novo uma outra forma laminada e assim sucessivamente. Então, a forma desses esqueletos, a forma desses estromatólitos, dão indícios também de como que estava
a lâmina d'água e como estavam as condições do ambiente na hora que ela estava se formando. Então a gente pode estudar isso com o microscópio, tirar pedaços também, fazer datação por carbono 14 dos vários andarzinhos e a gente sabe como é que estava o ambiente em cada um desses momentos que a datação do carbono 14 vai dizer quando que aconteceram. Tá? Então a gente pode contar a história. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu acho que é legal. Eu acho que eu falo alto. Não nessa aqui, mas na Lagoa Salgada, tem uma datação bem interessante de alguns estromatólitos da base até o topo. E elas dão uma média de crescimento de 1 centímetro a cada 100 anos. Então eles são muito lentinhos. Então é um material que precisa ser de fato preservado, porque ele não cresce demais, ele tem um ritmo e em alguns casos a gente encontra alguns que, no caso da Lagoa Vermelha aqui mesmo, como esse, que já pararam de crescer há muito tempo. Aquela entrada da água do mar, a formação dessas lagoas aqui, data de quanto tempo atrás? Eu vou falar disso ali na frente. Aquele primeiro cordão mais alto, que está aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Aí a gente passou pela salina, veio aqui, a gente tá aqui, ó. É nesse lugar aqui. E o que a gente tem aqui? O que a gente chama de duna frontal, que é essa daqui, a duna que protege a praia. É ela que quando tem ressaca, ela que segura para a água não entrar, não cair pro lado de lá. Às vezes tem lugares que o mar consegue derrubar esse conjunto de dunas, por isso que ele é tão importante. Ela é a segurança da praia, né? Essas dunas frontais são fundamentais no controle da dinâmica do mar, em momentos de tempestade, né? Em entrada de frente fria e tudo mais. E aqui então a gente tem esse cordão e aqui nessa outra figura a gente tem o mapa do professor Guilherme Fernandes, lá da UF, que mostra as diversas idades, inclusive colocando uma idade aqui entre a Lagoa de Araruama e essas lagoas, essas pequenas lagunas, né, menorzinhas, como sendo com alguma coisa mais do que por volta de 50 a 120 mil anos. O que a gente tem aqui nessa região? A gente tem uma história de subidas e descidas do nível do mar nos últimos 120 mil anos. Uma série delas, todas elas marcando, primeiro, quando o nível do mar sobe, e isso é cíclico no quaternário, a gente está no quaternário, né? É um período da história da Terra que é o último, né, desses que a gente viveu. A gente já falou aqui hoje de pré-cambriano, eu falei até uma hora o arqueano, são essas ideias mais antigas, o Júlio falou do Cretáceo. Então a gente vem falando de tempo geológico, aqui nomes, né, de intervalos do tempo geológico. E agora a gente está falando de quaternário, que é esse último que a gente está vivendo. Nesse último, a gente tem ali, ó, tá na mão da Rafaela, uma série de eventos de um trabalho do professor André, da UERJ, lá de formação de professores, lá de São Gonçalo, que fez o doutorado dele nessa região, principalmente na região de Maricá. E ele identificou, e outros autores, como Turque e vários outros, o pessoal lá do Martin também, identificaram já vários eventos, que são: o nível do mar sobe, a água entra no continente. Entra e forma enseadas, baías, e quando o nível do mar desce, isso seca, e aí a gente começa a ter essa parte que foi construída com o nível do mar alto, ela começa a ser erodida e jogada para dentro do mar de novo. Isso aconteceu várias vezes. Alguns registros ainda permanecem, alguns deles são esses que a gente chama de Pleistoceno, que estão aqui, ó, nessa 45 mil anos, tá vendo? Nessa parte mais alta, que seria essa parte aqui, ó. Aqui, aproximadamente essa região daqui. Então, o que a gente teve? Momentos de aumento do nível do mar, a 120 mil anos, forma a Lagoa de Araruama. O mar recua, fecha, o mar sobe, abre de novo. Algumas dessas barreiras iguais a essas aqui, ó, que são as paleopraias, ficaram marcadas aqui nos cordões. São as antigas linhas de praia.
Isso que significam esses cordões. E agora, o que a gente está vendo é o seguinte, que entre a grande lagoa de Araruama e essas daqui tem um cordão aqui e tem outro aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, que há mais ou menos 5.000 anos, aproximadamente 5.000 anos, a gente teve um último grande aumento do nível do mar, que chegou na lagoa de Araruama e encheu isso tudo. No que ele recuou, formou uma outra barreira aqui, que é a atual praia, e deixou aprisionado entre Araruama e a praia essas pequenas lagoas. E são essas todas que a gente vê desde Saquarema. Tem uma outra figura, que é uma figura, essa daí. Isso, exatamente essa. Esse é um mapa lindo, né? É um mapa lindo, antigo, num trabalho do Turque, de 99, que ele mostra desde o Rio de Janeiro, com as lagoas da Baía da Barra e da Baía de Sepetiba, que está fechando, mostrando que todas as grandes lagoas, ó, elas foram fechadas aqui nessa idade de 5.000 anos. E que elas, todas as grandes, se formam a partir desses 120.000 anos. Então, olha só, a gente tem um litoral que está todo retificado por uma praia, né? A Baía de Guanabara, por ser uma reentrância muito grande, ela não fechou, mas até poderia ser fechada. Aí acaba com a ponte. A gente tem todas as lagoas do Rio, desde a da Rodrigo de Freitas, as lagoas de Niterói, a Lagoa de Maricá, Saquarema, Ararão, então todas elas com essa história de evolução por variação do nível do mar. E o que faz variar o nível do mar? Questões climáticas, por exemplo, em momentos de frio, de glaciais, o gelo fica retido no continente e aí o nível do mar cai. Quando esse gelo derrete, o nível do mar sobe. Então é isso que vem acontecendo na história da Terra, e o Quaternário tem esse registro muito bem marcado. Até porque, por que ele fica tão bem marcado? Porque é o último intervalo de história da Terra. Aqueles não foi muito antigos ainda não foi, exatamente. Aquilo que é muito antigo, a gente costuma dizer que a Terra é como se fosse um livro. E que na história, no início do livro, a gente às vezes tem uma palavra, um parágrafo, uma página, às vezes um pouquinho mais. Em outros lugares a gente não tem nada, tem grandes intervalos, onde faltam os pedaços. E no Quaternário a gente tem esse pedaço mais contado. E nós, geólogos, o nosso trabalho é tentar achar esses pedacinhos e juntar esse quebra-cabeça da história da Terra. A gente costuma dizer que as rochas nos falam, nos contam. A gente passa esse tempo na universidade, acho que aprendendo a interpretar, a ouvir o que as rochas têm a dizer para a gente. E essa história dessa região daqui é uma história muito importante do ponto de vista geológico, mas também ambiental dessa região. Porque tudo que essa região aqui, a gente está dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, né? É uma área valiosíssima do ponto de vista ambiental, não só pelos aspectos bióticos, mas como a gente viu hoje também pelos aspectos abióticos. E aí eu acho que o grande barato da gente estar falando disso é que a gente consegue unir de fato aquilo que é a natureza, porque a natureza não é só vida, a natureza não é só rocha, a natureza são os dois, né? E também somos nós que fingimos durante muito tempo que a gente não é parte da natureza. E hoje, obrigatoriamente, a gente está tendo que retomar esse conceito do que é artificial, do que é natural. E se colocar como parte da natureza, não acima da natureza, né? Acima do que é natural. Então, acho que lugares como esse, que mostra a vida, a gente pode falar da vida antiga, pode falar da vida atual, eles são fundamentais para esse tipo de análise até filosófica, né? Que eu acho que isso é mais filosófico, né? O que a gente está fazendo aqui? Geofilosofia. Não é? Mas eu acho que é esse que é o grande barato. Também